Boa noite. Esta nossa 10ª aula, ao que se seguirá a 11ª aula na segunda parte da aula de hoje, quarta-feira. Terá duas partes nitidamente divididas. A primeira, a exposição e o desenvolvimento de alguns aspectos relativos a três princípios fundamentais que regem a administração, a atividade administrativa em Portugal. É a primeira parte da lição. Na segunda hora, vamos nos concentrar inteiramente na resolução de exercícios práticos, de casos práticos. Portanto, não vai haver um bloco vídeo na segunda parte, teremos apenas a indicação de casos práticos, a apresentação de casos práticos e a resolução dos mesmos. Falaremos na segunda parte do curso, exercitaremos na segunda parte da aula de hoje princípios como o da participação dos particulares na gestão da administração pública. Princípio da participação dos particulares na gestão da administração pública. Bom, este princípio desdobra-se em dois outros princípios. No da colaboração com os particulares e no da participação dos particulares na formação das decisões a eles respeitantes. Vamos ver cada uma dessas partes que compõem o princípio maior da participação dos particulares na gestão da administração pública. Vejamos o que o artigo 11 nos sinaliza. Temos aqui temos aqui a ideia de que os órgãos da administração pública, ao atuarem, devem fazê-lo em estreita colaboração com os particulares. E cumpre, nomeadamente, a eles, a esses órgãos administrativos, prestar aos particulares as informações, esclarecimentos pertinentes, apoiar e estimular as suas iniciativas e receber sugestões e informações. Sendo que a administração pública deve ser responsabilizada, ela é responsável pelas informações prestadas por escrito aos particulares. A informação que a autoridade administrativa, que o órgão administrativo prestar, deve ser devidamente filtrada, para que amanhã o erário público não fique causticado por causa da incompetência de quem decidiu prestar uma informação. Desde que não seja meramente oral, a informação a prestar por uma autoridade administrativa deve ser devidamente ponderada, sopesada, analisada em todos os aspectos possíveis, tendo em consideração os efeitos possíveis dessa informação. Se não houver condições para prestar uma informação clara, competente, é melhor não prestá-la. É por isso que há assessorias a certos órgãos para que, em função da dificuldade, do grau de dificuldade que uma solução, que um problema comporta, possam ser chamados a pronunciar-se a título de informação ou parecer essas mesmas entidades. Portanto, não é só colaborar por colaborar, não é só
fornecer informações a particulares, mas informações credíveis, informações sustentadas em plataformas seguras, quer do ponto de vista técnico, por exemplo, porque se há algo que deve sair dos serviços para ser exposto, o que eu quero dizer com isso é que se alguém, se um particular pede uma informação que só o serviço detenha, esse serviço da administração pública, a informação que sair de dentro para fora terá de ser uma informação credível, terá de ser uma informação capaz, uma informação verdadeira. Portanto, falamos do princípio da colaboração com os particulares. E há o princípio da participação dos particulares na formação das decisões respeitantes a esses mesmos particulares. Os órgãos da administração pública devem assegurar, diz a lei, a participação dos particulares, bem como das associações que tenham por objeto a defesa dos seus interesses na formação das decisões que lhes digam respeito, designadamente através da respectiva audiência nos termos do presente Código. Portugal experienciou e está a fazê-lo presentemente ao nível autárquico, designadamente, uma aplicação interessante do princípio da participação. Já vos disse, e se não vos disse, aproveito para dizer, aqui e agora, a nível autárquico, existem experiências interessantes de aproximação entre a administração pública e os particulares. Na vertente da confecção do chamado orçamento participativo. O orçamento participativo é um orçamento elaborado por uma determinada entidade, mas aberta à colaboração da população ou de outras entidades que não fazem parte do órgão em causa, da instituição em causa. Se falamos do orçamento participativo a nível municipal, estamos a tratar da possibilidade de uma Câmara Municipal, antes de aprovar o seu orçamento para o município, submeter essas propostas aos membros da coletividade, aos membros da comunidade. E os membros da comunidade poderão participar, criticando, apontando vias corretivas a soluções propostas no projeto de orçamento, avançando com inovações, indicando nomeadamente projetos, sítios onde pode haver uma intervenção camarária, vamos supor um jardim público, uma piscina pública, uma estrada secundária, algumas infraestruturas. São essas as contribuições que normalmente aparecem nos orçamentos participativos. E a Câmara, em função da disponibilidade financeira ou da importância dessas propostas, incorpora-as no orçamento. E isso é que significa orçamento participativo. É um orçamento onde participam não só os membros da Câmara Municipal, dos órgãos do município, quer a Assembleia Municipal, quer a Câmara Municipal, etc., mas também a população que, ao fim e ao cabo, vive na comunidade, nesse município. Participação, portanto, como um desenvolvimento do princípio da participação dos particulares na gestão da administração pública.
Em segundo lugar, temos o princípio da proteção de dados pessoais. Voltaremos ao princípio da participação ainda, mas rapidamente vamos elencar dois outros. O da gratuidade e o da proteção dos particulares, da proteção dos dados pessoais dos particulares. O artigo 18, do CPA, o artigo 18 do CPA, fala-nos dessa indicação, dessa norma, segundo a qual os particulares têm direito à proteção dos seus dados pessoais e à segurança e integridade dos suportes, sistemas e aplicações utilizados por efeito nos termos da lei. Bem, na aula anterior falámos do princípio da administração aberta, consignado no artigo 17, e inspirado no artigo 35 da Constituição da República Portuguesa. Inspirado no princípio no Instituto do habeas data. Habeas data, não é habeas corpus, atenção. Esse princípio, segundo o qual, ou esse critério, ou instituto, segundo o qual, o particular que tenha, que veja, o que saiba que os seus dados pessoais estão armazenados num ficheiro da administração pública, tem direito, salvo exceções já vistas nas aulas anteriores, tem direito a inteirar-se do teor dos dados a ele respeitantes que estão guardados naquele ficheiro. E se houver falsidades nesses dados, tem também o direito de solicitar a correção dos mesmos. Ora, a proteção dos dados pessoais vem no seguimento dessa lógica da abertura da administração pública a ponto de também os nossos dados serem protegidos. Dados pessoais. Para quê? Para que não aconteça o que nos últimos tempos está em voga, que é o da devassa total da vida privada dos cidadãos. Não falo de Portugal concretamente, não só, mas em todo o mundo. Parece que estamos a viver uma época da redução a zero da importância da reserva da nossa vida privada. Nós expomos a nossa vida privada, não é proibido que se faça, mas mesmo que a gente exponha a nossa vida privada num círculo restrito, isso não significa autorização para que nos abram escancaradamente a porta da nossa vida privada. O artigo 18 vem exatamente resolver ou tentar resolver essa preocupação, que é assegurar uma proteção adequada dos dados pessoais respeitando aos cidadãos. Quem tem os seus dados armazenados num qualquer servidor do Estado, da administração pública, dados respeitantes à sua saúde, à sua educação, dados respeitantes à sua relação com as entidades bancárias, créditos que tenha, débitos que tenha, saldo da sua conta, problemas fiscais, tem direito a que o mínimo de proteção seja dado a esses dados. O artigo 18 do CPA vem exatamente tentar resolver, embora não conseguindo, embora não seja certo, não seja
Embora não tenhamos certeza de que a proteção será eficaz e eficiente, mas ao menos é uma preocupação que nos recorda a necessidade de os cidadãos serem minimamente protegidos nos seus dados pessoais, quanto à segurança e à integridade dos suportes desses dados, quanto aos sistemas utilizados, quanto às aplicações realizadas. A lei é importante aqui para desenvolver esse artigo 18. O artigo 18, curiosamente, é uma norma não execuível por si mesma. É uma norma que nos transporta para outras regulamentações. Lei posterior terá de existir para que, e vai existindo, para que a ideia de proteção, o princípio de proteção dos dados pessoais enunciado no artigo 18 tenha uma outra corpulência, tenha uma outra sustentabilidade, um outro desenvolvimento capaz de fazer com que os nossos dados pessoais mereçam uma efetiva proteção. Estava a falar do princípio da participação dos particulares, mas antes disso há um outro que é o da gratuitidade. O que é gratuitidade? Princípio da gratuitidade. Este princípio diz-nos que lá onde a lei não impõe o pagamento de taxas por despesas ou custos suportados pela administração, o procedimento administrativo deve ser gratuito. Por outras palavras, no silêncio da lei, o procedimento é gratuito. E o que é procedimento administrativo? É a linha que une uma petição, um requerimento, um pedido de um particular e a decisão final sobre esse pedido, esse requerimento, essa petição do particular. Se quiserem um exemplo claro, se alguém requerer à Direção-Geral da Caça, Direção-Geral da Caça, suponhamos que existe essa Direção-Geral no Ministério da Agricultura. O procedimento administrativo desencadeia-se exatamente com aquele requerimento. E começa a fazer o seu caminho. Entra num serviço, o diretor recebe o requerimento, emite um despacho a pedir informações aos seus subordinados sobre o requerimento. A instrução do procedimento já vem feita, já está concluída e o diretor-geral decide. Ou indefere o pedido ou procede ao deferimento do pedido, concedendo a licença para caça num determinado período do ano e numa determinada cotada, por exemplo. Se houver deferimento parcial ou indeferimento total, aquele particular, suponhamos que é o caçador António, ainda pode reclamar, pedindo ao diretor-geral que reponder a sua posição em termos tais que ele possa depois gozar dessa licença de caça. Se o diretor-geral indeferir a reclamação, ele ainda pode recorrer a outra entidade administrativa
se essa entidade administrativa não der provimento ao recurso hierárquico, suponhamos, ainda há lugar para o recurso contencioso para o Tribunal Administrativo. Ora, o procedimento administrativo, até o momento em que o Diretor-Geral decide a reclamação definitivamente, ou até ao momento em que o superior hierárquico do Diretor-Geral decide do recurso, o procedimento administrativo é exatamente essa linha que começa com o requerimento feito por António e a última decisão do superior hierárquico do Diretor-Geral da Caça. Porque a partir daí já não temos procedimento administrativo. A partir daí temos um processo administrativo, processo contencioso, melhor dizendo, que decorre nos tribunais. O procedimento administrativo, esse é gratuito. A partir do momento em que o requerimento é feito, até ao momento em que a última decisão nessa cadeia decisória for tomada, tudo deve ser gratuito, a não ser que haja uma lei que imponha o pagamento de taxas e outras taxas ao particular que recorreu à administração pública num determinado contexto. Artigo 15 do CPA. Perguntar-me-ão, e se o particular António, que é um caçador sem recursos, não consegue pagar a taxa cobrada? O António pode, se conseguir provar que não tem meios económicos para pagar a taxa cobrada, pode, invocando insuficiência económica, pode ser isento a título parcial ou total do pagamento dessa taxa que o número 1 do artigo 15 estipula ou prevê. E a forma de cálculo, a forma de ponderação, para sabermos se António tem ou não condições económicas para pagar, é aquela forma usada na lei sobre apoio judiciário. Há, portanto, uma aproximação entre os mecanismos, as técnicas de cálculo usadas para o apoio judiciário e as técnicas de cálculo usadas para a isenção aqui do particular António, a isenção quanto ao pagamento de taxas cobradas. Repetindo, repisando, temos o princípio da participação dos particulares na gestão da administração pública, temos ainda a considerar o princípio da proteção dos dados pessoais e, finalmente, o da gratuitidade. Ora, relativamente ao princípio da participação dos particulares na gestão da administração pública, o subprincípio da colaboração da administração pública com os particulares tem várias facetas. Uma faceta é o dever administrativo de promover e apoiar ações dos particulares, de recolher informações, de recolher sugestões dos particulares, procedimento esse, ou dever esse, que o artigo 11 se encarrega de positivar. Segunda faceta é o dever administrativo de esclarecer os particulares, dever de esclarecimento, que vem no artigo 268, número 3 da Constituição Portuguesa, e
também no CPA, nos artigos 110 e 114, 152 a 154. Por exemplo, o dever de fundamentação dos atos administrativos que provoquem efeitos nas posições jurídicas subjetivas dos particulares. Esses atos jurídicos devem ser devidamente fundamentados. Portanto, há um dever administrativo de esclarecer os particulares sobre o teor de determinado ato administrativo. Terceira faceta já foi aqui analisada, que é o princípio do arquivo aberto, a administração aberta. Vemos isso no artigo 268, número 2 da Constituição Portuguesa, mas também no CPA, no seu artigo 17, o princípio da administração aberta está devidamente consagrado. Administração aberta, arquivo aberto. Portanto, direito que o cidadão possui de aceder aos arquivos e registros administrativos. Primeiro ponto. Em segundo lugar, poder de consultar, ser informado se o documento existe e qual o conteúdo desse documento. Salvo em matéria de segredo de justiça, intimidade da pessoa, segurança, tirando essas exceções que o artigo 17 indica, segurança interna e externa, investigação criminal, sigilo fiscal, privacidade das pessoas, tirando essas hipóteses, o particular tem direito a exercer, no quadro da administração aberta, as tais prerrogativas. Direitos, vou corrigir, tem direito a aceder aos dados aí compulsados, aí arquivados, e tem direito a proceder à correção ou promover a correção das falhas, dos erros, das inverdades que constam do seu arquivo, dos seus dados. Em quarto lugar, há o direito dos particulares à informação. Informação a prestar pela administração pública sobre o curso do procedimento em que diretamente estejam interessados e a conhecer as decisões finais sobre os mesmos. Mais uma vez, artigo 268, número 1, artigo 17 da Constituição, artigo 82 a 85 do CPA, portanto, direito a informação por escrito, direito à consulta de processo, direito a obter certidões, é o que nos diz o artigo 17 da Constituição, 268 e os artigos 82 e seguintes do CPA. Estava a pensar nas implicações que esses artigos, por exemplo, 11 do CPA, podem ter. A violação do artigo 11, a violação dos critérios, das normas atrás elencadas, que implicações é que pode ter? Podemos falar ou não da ilegalidade por ação ou omissão? Aqui. Há lugar para a intimação judicial para a administração informar ou não? Há lugar à ilegalidade das decisões? Há lugar à impugnação judicial? Há lugar à responsabilidade da administração ou administrativa pelos danos? Há sim. Há lugar à ilegalidade, quer por ação, quer por omissão. Pode caber aqui uma intimação judicial para a administração pública informar
quando não queira dar essa informação requerida? Há lugar para decretar a ilegalidade de uma decisão tomada contra essas orientações, contra esses princípios? E podemos chegar à via judicial. Falo da impugnação judicial. Falo, portanto, de um recurso a haver contencioso para os tribunais administrativos. E há lugar, em última instância, à responsabilidade pelos danos. Princípio esse, já estudamos hoje e já estudamos no primeiro semestre. Responsabilidade pelos danos. Se bem se lembrarem, no artigo 22 da Constituição, que é a base de tudo o que estamos a tratar aqui, há uma lei ordinária que trata da responsabilidade, por exemplo, civil, criminal, dos titulares de órgãos de cargos públicos e de cargos políticos também. Mas tudo começa no artigo 22, que nos fala da responsabilidade das entidades públicas. Vou lê-lo. O Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária, com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, de que resulta violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para o outrem. Responsabilidade das entidades públicas. No nosso caso, responsabilidade das entidades administrativas, que são consideradas também públicas. Mas a responsabilidade, em primeira mão, em primeira linha, melhor dizendo, responsabilidade solidária. O que é a responsabilidade solidária? Solidariedade entre quem e quem? Solidariedade entre a pessoa coletiva Estado, a pessoa coletiva administração pública e o titular do órgão, a autoridade individual que praticou o ato. Ela é solidária porque a administração pública pode ser intimada a pagar. E o particular até pode deixar de lado o indivíduo, aquele titular de órgão que provocou o dano. Pode ser uma estratégia processual. Há 3 saídas possíveis nesse caso. Ou o particular aciona o poder público sozinho, ou o particular aciona o titular do órgão administrativo em causa sozinho, ou aciona os dois. A autoridade, pessoa coletiva, mas também o titular do órgão, a autoridade com o nome e apelido que provocou o dano, que tomou essa decisão. Seja como for, aqui temos uma responsabilização também da pessoa coletiva, independentemente das conexões que tenha com o titular do órgão em causa, ou a autoridade em causa, ou o indivíduo que tomou a decisão. Já vimos que é possível que após a decisão haja após o pagamento, por exemplo, o Tribunal Administrativo condena a autoridade administrativa X a pagar. A entidade administrativa, a instituição em causa. Se for o Estado, paga, mas depois, portanto, subsequentemente, há um exercício do direito de regresso na relação relação interna entre o poder administrativo e o indivíduo titular do órgão que provocou essa condenação. O Estado paga, mas depois internamente ajusta as contas. A isso se chama direito de regresso, que vai ser acionado
e que vai ligar o poder administrativo enquanto instituição aos titulares que tenham estado na base da condenação que implicou o pagamento de uma indemnização pelo Estado ao particular lesado pela decisão de um indivíduo que representava a administração pública no ato, no momento em que decidiu. Façamos um intervalo de 5 minutos e depois vamos atacar a resolução destes pontos todos.